A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Edilma e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo e quantidade. E cores, o que explica as cores de nossas vestes santa é o fundo do cenário. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Pois a Bíblia Sagrada só permite trabalhar com essas 3 fórmulas quem tem um apóstolo e também um sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades, é que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, 15, e veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da igreja virtual @AIG 1318 37 300 de ministrar 20 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo e dos que buscam uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvesse manipulações de sentimentos e interesse dos seres humanos, dando total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento que houveram sorteios? Nos livros de Atos 1, de 1 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa nossa igreja virtual, @AIG 1318 37 300, escolhendo o número de 1 a 20. E saiba que há uma oferta de 3 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus o Todo-Poderoso e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber 3 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais. Para quem qualquer um que provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé, também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus
for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes neste ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 a 40, Lucas 11, 41, 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. A inauguração de nossos templos físicos em todo o Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos os que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Amém? Glórias ao nosso Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua igreja virtual, @AIG1318-37300. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito conosco, para, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos... E lembrando que nós trabalhamos com a numerologia bíblica. E eu estou lendo, vou ler apenas 4 versículos e você deve ler o capítulo inteiro, porque é necessário você interagir com a palavra do Senhor Deus, pois assim vai trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, para a sua presença seja onde você estiver. Vamos agora fazer uma oração para dar início ao sorteio dos nossos rebanhos. Vamos fazer uma oração para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver essa live ministrada, Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, através do poder da tua palavra sendo ministrada, eu lhe peço que seja onde estiver esta vida conectada conosco nesta live, na sua igreja virtual, @AIG1318-37300, sejam expulsos todo o mal e essas vidas livres e fortalecidas em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão mais uma vez pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Você que está assistindo uma de nossas lives, você vai receber bases da Bíblia Sagradas concedida pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Glórias ao nosso Senhor. Escolha um número aí de 1 a 20 para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração, com um livro e um capítulo da Bíblia Sagrada. Vamos ao sorteio para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Escolha um número de 1 a 20
para fazer parte dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo, do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Gratidão mais uma vez pela presença. Vamos ao sorteio. Hoje... Não. Só um minutinho. Cadê meu rebanho? Vamos sortear o rebanho. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20 para você fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. E lembre-se sempre de conferir as nossas mais de 40 ofertas que existem no nas nossas 12 igrejas virtuais. Vamos agora ao sorteio. 2 rebanhos. Rebanho de número 17 ímpar e 18 par. Glórias ao nosso Senhor. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. Vamos agora ao capítulo. Gratidão pela presença. Capítulo 21 do livro de 1 Reis. Capítulo 21 do livro de 1 Reis contém 29 versículos. Que diz assim: Nabote recusa vender a sua vinha e Acabe, do 1º ao 4º versículo. Sucedeu depois disso o seguinte: Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha ao lado do palácio que Acabe, rei da Samaria, tinha em Jezreel. Disse Acabe a Nabote: Dai-me a tua vinha para que me sirva de hora, pois está perto ao lado da minha casa. Dar-te-ei por ela outra, melhor, ou se for do teu agrado, dar-te-ei em dinheiro o que ela vale. Porém, Nabote disse a Acabe: Guarda-me, ó Senhor, de que eu dê herança de seus pais. Então Acabe veio desgostoso e indignado para sua casa por causa da palavra de Nabote, o jezreelita, que falava quando disse: Não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, voltou o rosto, não comeu pão. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 9 ímpar e de número 10 par. Vamos ao livro. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, 22 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Gratidão pela presença. Vamos ao sorteio do livro de Apocalipse. Capítulo 15 do livro de Apocalipse. Capítulo 15 do livro de Apocalipse contém 8 versículos. Diz assim: os 7 flagelos, do 1º ao 4º versículo. Vi no céu outro sinal grande e admirável, 7 anjos tendo os 7 últimos flagelos, pois com esse se consumou a cólera de Deus. Vi que um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta, da sua imagem, do número do seu nome, que se achava em pé ao mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoava o canto de Moisés, servo de Deus, e o canto do Cordeiro, dizendo: Grande e admirável são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justo e verdadeiro são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temera e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Vamos a mais um rebanho.
Rebanho de número 15 ímpar e 16 par. Livro de Efésios, 6 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 4 do livro de Efésios. Capítulo 4 do livro de Efésios contém 32 versículos, que diz assim: a unidade da fé do 1º ao 4º versículo. Rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportai-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 1 ímpar e rebanho de número 2 par. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. Capítulo 13 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 13 do livro de 2 Crônicas. Capítulo 13 do livro de 2 Crônica contém 22 versículos, que diz assim: o reinado de Abias, do 1º ao 4º versículo. No 18º ano do rei Jeroboão, Abias começou a reinar sobre Judá. 3 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Micaia, filha de Uriel, de Gibeá. Também houve guerra entre Abias e Jeroboão. Abias ordenou a peleja com um exército de valentes guerreiros de 400.000 homens escolhidos, e Jeroboão dispôs-se contra ela a batalha com 800.000 homens escolhidos, todos guerreiros valentes. Pôs-se Abias em pé no alto do monte Zemaraim, que está na região montanhosa de Efraim, e disse: ouve-me, Jeroboão, e todo o Israel. Vamos a mais um rebanho. Não se esqueçam de escolher o número de 1 a 20 para fazer parte do rebanho dos guerreiros do exército do Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 11 ímpar e rebanho de número 12 par. Livro de Cantares, 8 capítulos. Cantares, 8 capítulos. Vamos ao capítulo 7 do livro de Cantares. Capítulo 7 do livro de Cantares contém 13 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º. Que formosos são os teus passos, dados de sandálias, ó filhas do príncipe. Os meneios dos teus quadris são como colares trabalhados por mão de artista. O teu umbigo é taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre é monte de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios são como 2 crias gêmeas de uma gazela. O teu pescoço como torre de marfim. Os teus olhos são a piscina de Esbom, junto à porta de Bat-Rabim. O teu nariz como a torre do Líbano, que olha para o Damasco. Glórias ao nosso Senhor. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, porque o prêmio que já com o prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais.
pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Oferta de número 17. Oferta de número 17. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. E lembrando a todos vocês que as igrejas do apóstolo do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo. Oferta de número 17. Nessa 17ª oferta, nós estamos afirmando que o princípio para ser próspero primeiro é a oferta e que não são todas as igrejas que têm autoridade para receberem as ofertas dos ofertantes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que estamos errados, então vai receber uma oferta de 2 milhões de reais em dinheiro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor. Vamos fazer mais uma oração para dar continuidade aos sorteios dos nossos rebanhos. Oração de número 4. Oração de número 4. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, eu peço ao Senhor que todas essas vidas e locais onde estiver chegando esta sua live, dessa sua forte igreja virtual, que haja a expulsão de todo espírito de depressão e de toda opressão do mal, onde chegar agora a tua santa palavra sendo ministrada e todo mal sai agora pelo poder do nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Mais uma vez, gratidão pela presença. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia bíblica, eu estou lendo apenas 4 versículos e é necessário você ler o capítulo inteiro para trazer a presença de anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus para a sua presença, seja onde você estiver. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio do rebanho. Rebanho de número 5 ímpar e rebanho de número 6 par. Livro de Jonas, 4 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas. Capítulo 1 do livro de Jonas contém 17 versículos que diz assim: a vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Versículo do 1º ao 4º. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: disponha-te, vai à grande cidade de Nenive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Gratidão pela presença de todos. Livro de Daniel, 12 capítulos. Capítulo 6 do livro de Daniel. Capítulo 6 do livro de Daniel contém 28 versículos, que diz assim: Daniel na cova dos leões.
do 1º ao 4º. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 satrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes satrapas dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu deste presidente e satrapas, porque nele havia um espírito excelente e o rei pensava que estabelecê-lo sobre todo o reino. Então os presidentes e os satrapas procuravam ocasiões para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Vamos a mais um sorteio de mais um rebanho. Rebanho de número 3 ímpar e de número 4 par. Sorteio do livro. Livro de 3 João, 1 capítulo. Livro de 3 João, 1 capítulo, contém 15 versículos. Irei ler do 5º ao 8º. O bom exemplo de Gaio. Amado, procedes fielmente naquilo que praticas para com os irmãos, e isto fazes mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor. Bem farás encaminhando-os em sua jornada por modo digno de Deus. Pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo dos gentios. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Vamos a mais um rebanho. Rebanho de número 19 par ímpar e de 20 par. Perdão, 19 par e 20... Perdão, mais uma vez. 19 ímpar e 20 par. Eita glória! Não se esqueçam de fazer a sua obra para com o Senhor Deus. Livro de Tito, 3 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Capítulo 2 do livro de Tito. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos, que diz assim, do 11º ao 14º. Os gloriosos benefícios da graça salvadora de Cristo. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus o Cristo, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remirmos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vamos agora ao último rebanho. Rebanho de número 13 ímpar e de número 14 par. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de 1 Samuel, 31 capítulos. Capítulo 14 do livro de 1 Samuel. Capítulo 14 do livro de 1 Samuel contém 52 versículos, que diz assim, do 1º ao 4º, a vitória de Jonatas sobre os filisteus. Sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro, vem
passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado, porém não fez saber o seu pai. Saul se encontrava na extremidade de Gibeá, debaixo da romeira em Migron, e o povo que estava com ele estava cerca de 600 homens. Aías, filho de Aitube, irmão de Icabode, filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Silo, trazia a estola sacerdotal. O povo não sabia que Jonatas tinha ido. Entre os desfaledeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha íngreme, e do outro uma que se chamava Bozês, e a outra Sene. Gratidão pela presença de todos. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas com o prêmio somado em mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora fazer mais um sorteio de mais uma das 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 43. Oferta de número 43. Gratidão pela presença de todos. Oferta de número 43. Tenha muita atenção. Você que foi batizado ou vai ser batizado, o seu batismo foi realizado mais de 3 dias ou vai ser realizado mais de 3 dias após você crer que o Senhor Jesus, o Cristo, é o Filho do Senhor Deus. Lembrando a todos vocês que na Bíblia Sagrada, o batismo do Pai, do Filho e do Espírito Santo sempre é realizado no mesmo dia que você crê. E atenção, só teve uma única pessoa que foi batizado 3 dias após crer, que foi Saulo, quem passou a ser Paulo. Prove na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras. E você ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais em dinheiro. Assista os vídeos com as informações completas sobre essas nossa quinta mensagem com a hashtag anunciar a mensagem do século, disponível em nosso canal Milha Oferta DIN e Igrejas Virtuais, nossas 12 igrejas virtuais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. E lembrando que eu faço sorteios da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, para você adquirir os conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e você receber as recompensas. Examine lá em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. Glórias ao nosso Senhor. Vamos dar continuidade aqui aos nossos sorteios, mas antes vamos fazer uma oração. Oração de número 2. Senhor Deus forte e todo-poderoso, eu peço que haja agora a paz e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, edificando, libertando e fortalecendo essas vidas através dessa ministração da tua santa palavra nessa sua igreja virtual, @IG 1318 37 300. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui ao nosso sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, que proporciona alimento espiritual para cada um de vocês. Olha, escolham aí, um número de 1 a 20, para que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração no final desta live. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Naum, 3 capítulos.
Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 2 do livro de Naum. Capítulo 2 do livro de Naum contém 13 versículos que diz assim: o cerco e tomada de Nínive, do 1º ao 4º. O destruidor sobre contra o Nínive. Guarda a fortaleza, vigia o caminho, fortalece os lombos, reúne todas as tuas forças, porque o Senhor restaura a glória de Jacó como a glória de Israel, porque saqueadores os saquearam e destruíram seus sarmentos. Os escudos dos seus heróis são vermelhos, os homens valentes vestem escarlata, cintila, o aço dos carros do dia do seu aparelhamento e vibram as lanças. Os carros passam furiosamente pelas ruas e se cruzam velozes pelas praças. Parecem tochas, corre como relâmpago. Vamos ao sorteio de mais um livro. Não se esqueçam de escolher um número de 1 a 20, mentalizar um número aí de 1 a 20, para que o Senhor possa falar ao seu coração no final desta live. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias. Capítulo 2 do livro de Zacarias. Capítulo 2 do livro de Zacarias contém 13 versículos, que diz assim do 1º ao 4º. A terceira visão, Jerusalém é medida. Tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei, para onde vais tu? Ele me respondeu, medi Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro. Ele disse, corre, fala a este homem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Vamos a mais um livro. Livro de 2 Reis, 25 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de 2 Reis. Capítulo 19 do livro de 2 Reis. Capítulo 19 do livro de 2 Reis contém 37 versículos, que diz assim: o profeta conforta a Ezequias, do 20º ao 23º. Então, Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias, assim diz o Senhor, Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. E esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem filha de Sião despreza e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti. A quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alcaste a voz e arrogantemente ergueste os olhos contra o Santo de Israel. Por isso, meio dos teus mensageiros afrontaste o Senhor e disseste, com a multidão dos teus carros subi ao cume dos montes, os mais interior do Líbano. Deitarei abaixo dos seus altos cedros e seus ciprestes escolhidos. Chegarei às suas pousadas extremas, ao seu denso e fértil pomar. Vamos a mais um livro. Livro de Mateus, 28 capítulos. Vamos ao sorteio do capítulo do livro de Mateus.
capítulo 19 do livro de Mateus. Capítulo 19 do livro de Mateus contém 30 versículos que diz assim do 1º ao 4º. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, seguindo muitas multidões e curou-as ali. Vieram a ele estes fariseus e os experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E que dizes? Vamos a mais um livro. Para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos. Livro de Hebreus, 13 capítulos. Capítulo 6 do livro de Hebreus. Capítulo 6 do livro de Hebreus contém 20 versículos que diz assim: exortação ao progresso na fé, do 1º ao 4º versículo. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixe-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. O ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se o Senhor Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas oferecem. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas com um prêmio somado em mais de 730 milhões de reais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, com um prêmio que já ultrapassou 1 bilhão de reais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos agora ao sorteio da oferta de uma das mais de 40 ofertas que as nossas 12 igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 44. Gratidão. Sejam todos muito bem-vindos. Com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Muita atenção. Você que crê no Senhor Deus da Bíblia Sagrada, nela está escrito em muitos livros que todos nós somos obrigados a trabalhar, dando muitos frutos. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em suas palavras que nós temos de dar muitos frutos, e há 12 livros e muitos capítulos na Bíblia Sagrada que afirmam que somos obrigados a trabalhar dando muitos frutos. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que esta mensagem é uma mentira e anular os 12 livros da Bíblia Sagrada que estão disponíveis no vídeo dessa oferta em nossos canais e que são a base das nossas afirmações, vai receber uma oferta de 12 milhões de reais. Assista ao vídeo com as informações completas sobre essa nossa segunda mensagem com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, disponível em nosso canal Milha Oferta DIN e 12 igrejas virtuais. E verifique os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Glórias ao nosso Senhor. E lembrando a todos vocês que as igrejas do apóstolo do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso nós usamos da internet como também
uma ferramenta para divulgar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo podem ter acesso à graça de Cristo. Vamos dar continuidade aqui, vamos com mais uma oração de número 1, para dar continuidade ao nosso sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Santíssimo Senhor dos Exércitos e Príncipe da Paz, em teu nome santíssimo eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito imundo, maligno e opressor que estiver nessas vidas ou nesses lugares em que estiverem junto conosco nesta live da sua igreja virtual. Saiam todos esses espíritos malignos agora em nome do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor e Salvador. E você que quer buscar ao Senhor Deus, você tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar ao Senhor Deus. Escolha um número aí para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Permita que o Espírito Santo do Senhor Deus possa falar ao seu coração. Escolha um número de 1 a 20, para que no final desta live o Espírito Santo possa estar falando ao seu coração. Vamos dar continuidade aqui ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Livro de Atos, 28 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos. Capítulo 16 do livro de Atos. Capítulo 16. Capítulo 16 do livro de Atos contém 40 versículos. Paulo leva consigo a Timóteo, do versículo 1º ao 4º. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dela davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que se fosse em sua companhia e por isso circuncidou-se por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Livro de Lucas, 24 capítulos. Vamos ao sorteio. Capítulo de Lucas. Capítulo 6 do livro de Lucas. Capítulo 6. Capítulo 6 do livro de Lucas contém 49 versículos que diz assim: Senhor Jesus é o Senhor do sábado. Do 1º ao 4º versículo. Aconteceu que no sábado, passando Jesus pelas searas, aos seus discípulos colhiam e comiam espigas, debulhando-as com as mãos. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazes o que não é lícito ao sábado? Respondeu-lhe Jesus: nem ao menos tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, eles e seus companheiros, como entrou na casa de Deus, tomou e comeu os pães da proposição e deu aos que com ele estavam, pães que não lhes eram lícito comer, mas exclusivamente aos seus sacerdotes. Vamos a mais um livro. Livro de Deuteronômios, 34 capítulos.
Gratidão pela presença de todos. Capítulo 34 do livro de Deuteronômios. 34. Contém 12 versículos que diz assim: a morte de Moisés do 1º ao 4º. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está defronte ao de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, eu te faço vê-la com os próprios olhos, porém não irás para lá. Vamos a mais um sorteio de mais um livro. Livro de Colossenses, 4 capítulos. Gratidão pela presença de todos. Capítulo 4 do livro de Colossenses. Capítulo 4 do livro de Colossenses contém 18 versículos que diz assim do 1º ao 4º. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certo de que também vos tende Senhor no céu. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, assim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Vamos a mais um livro, o último livro, para a honra e glória do nosso Senhor Deus. Livro de Jeremias, 52 capítulos. Capítulo 6 do livro de Jeremias. Capítulo 6 do livro de Jeremias contém 30 versículos que diz assim do 1º ao 4º. Jerusalém será sitiada. Fugi, filhos de Benjamim, no meio de Jerusalém. Tocai a trombeta em Tecoa e levantai o facho sobre Bet-Arquerem, porque da banda do norte surge um grande mal, uma grande calamidade. A famosa e delicada filha de Sião eu deixarei em ruínas. Contra ela virão pastores com seus rebanhos, levantarão suas tendas em redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparai a guerra contra ela, dispondo-vos e subindo ao meio-dia. Ai de nós, que já declina o dia, já se vão estendendo as sombras da tarde. Glórias ao nosso Senhor. Vamos agora à revelação das ofertas. A revelação das ofertas. Elas trazem, no mínimo, 4 fórmulas para você poder agir com elas, examinando. A primeira, você mesmo que está me ouvindo. A segunda, a fonte do seu segmento de fé que você está seguindo espiritualmente. A terceira é para você agir defendendo as pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. A quarta é para você ter material de trabalho para receber as recompensas, onde está escrito em Mateus 16, 24 a 27 e João 15, e lutar contra as 4 atividades, que é iniquidade, impiedade, anticristo e seita. Vamos agora sortear uma das mais de 40 ofertas que as nossas igrejas virtuais oferecem. Oferta de número 5. Oferta de número 5. Gratidão pela presença. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz e graça
e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Em nossa quinta oferta, nós estamos afirmando que as nossas 12 igrejas virtuais estão entre as maiores do mundo e são mais eficientes que os templos físicos hoje em dia, e também mais eficientes do que as igrejas dos primeiros apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, que eram feitas por cartas, as comunicações entre elas. E se você ou quem você trouxer para nós quer provar com base na Bíblia Sagrada que que essa nossa afirmação está errada, vai receber uma oferta de 10 milhões de reais em dinheiro. Gratidão pela presença. Vamos agora ao sorteio dos 20 números, no qual eu pedi para que você mentalizasse o número de 1 a 20. Você que escolheu o número 10 vai meditar no livro de 1 Reis, capítulo 21. Você que escolheu o número 6 vai meditar no livro de Apocalipse, capítulo 15. Você que escolheu o número 8 vai meditar no livro de Efésios, capítulo 4. Você que escolheu o número 15 vai meditar no livro de 2 Crônicas, capítulo 13. Você que escolheu o número 18 vai meditar no livro de Cantares, capítulo 7. Você que escolheu o número 5 vai meditar no livro de Jonas, capítulo 1. Você que escolheu o número 12 vai meditar no livro de Daniel, capítulo 6. Gratidão pela presença. Você que escolheu o número 4 vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. Você que escolheu o número 9 vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Você que escolheu o número 1 vai meditar no livro de 1 Samuel, capítulo 14. Você que escolheu o número 14 vai meditar no livro de Naum, capítulo 2. Você que escolheu o número 11 vai meditar no livro de Zacarias, capítulo 2. Você que escolheu o número 20 vai meditar no livro de 2 Reis, capítulo 19. Você que escolheu o número 16 vai meditar no livro de Mateus, capítulo 19. E você que escolheu o número 3 vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 6. Você que escolheu o número 2 vai meditar no livro de Atos, capítulo 16. E você que escolheu o número 7 vai meditar no livro de Lucas, capítulo 6. Você que escolheu o número 19 vai meditar no livro de Deuteronômio, capítulo 34. E você que escolheu o número 17 vai meditar no livro de Colossenses, capítulo 4. E por último, você que escolheu o número 13 vai meditar no livro de Jeremias, capítulo 6. Vamos agora às nossas finalizações finais. Gratidão pela presença de todos. Muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membro de um de nossos canais, de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários desde as 6 horas e 48 minutos até as 1 hora e 12 minutos da madrugada para buscar o Senhor Deus, receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho, porém fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine em Mateus 16, 24 a 27 e João 15. E também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim orar corretamente, para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. Dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais estará na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou no nome da igreja que
que está aparecendo na tela e vá na aba Seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais. Lembre-se de conferir todas as nossas mais de 40 ofertas apresentadas em nossos canais, incluídas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale 12 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Canadá, Inglaterra e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais e ministérios. E sejam assim muitíssimo abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos. Espero vocês na próxima live.